Gênesis 11, a Torre de Babel e a genealogia até Abraão. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 1 a 4. Uma só língua, uma só fala, unidade externa, mas rebelião interna. O coração do homem diz: façamos nós, edifiquemos nós, façamo-nos um nome. Não é para a glória de Deus, é para a glória do homem, para que não sejamos espalhados. Deus havia ordenado: enchei a terra. O homem decide se concentrar. Tijolo no lugar de pedra, betume no lugar de cal, obra humana, não divina. A torre que toca os céus é tentativa de alcançar Deus por esforço próprio, religião sem revelação. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, 5 e 6. Desceu o Senhor. Ironia santa. A torre não chegou ao céu. Deus precisou descer para ver. A unidade sem Deus se torna potencial ilimitado para o mal. Não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. O problema não é a capacidade humana, é o coração humano sem Deus. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 7 a 9. Deus confunde a língua. Babel significa confusão. O juízo é misericordioso, desfaz o projeto de rebelião e força o cumprimento do mandamento de encher a terra. As nações nascem da confusão, mas também da providência. Onde o homem quer um nome, Deus espalha para preservar seu nome. Estas são as gerações de Sem. Sem gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 11, 10 e 11. Depois de Babel, o texto volta à linhagem da promessa, Sem até Abraão. A narrativa afunila. De todas as nações, Deus escolherá um homem. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 11, 12 a 17. As idades diminuem. A longevidade do mundo pré-diluviano se esvai. Em Peleg se repartiu a terra. O tempo de Babel. A genealogia não é só biologia, é teologia. Deus conduz a história. E viveu Peleg 30 anos. E gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 11, 18
a 23. A linha segue firme. Cada geração, um elo na corrente da promessa. Deus não perde o controle em meio à confusão das nações. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Gênesis 11, 24 a 26. Chegamos a Terá, e Terá gerou Abrão. O céu se abre para uma nova etapa, de Babel para Abrão, da cidade do homem para o chamado de Deus. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló, e morreu Arã estando seu pai. Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Gênesis 11, 27 a 30. Ur dos Caldeus, terra de idolatria. Arã morre. Sarai é estéril, humanamente sem futuro. Mas é exatamente onde Deus começa. A promessa não depende de fertilidade humana, depende da fidelidade divina. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Gênesis 11, 31 e 32. Saem de Ur, param em Arã. O chamado está em andamento, mas ainda não completo. Terá morre em Arã. O palco está pronto para o chamado pessoal a Abrão. Gênesis 12. O chamado de Abrão e a promessa da bênção. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. O chamado é radical. Terra, parentela, casa do pai. Romper raízes para ganhar propósito. Para a terra que eu te mostrarei. Fé é obedecer sem mapa completo. A promessa é cétupla: terra, nação, bênção, nome engrandecido, ser bênção, proteção na aliança, bênção para todas as famílias da terra. Aqui nasce o evangelho em semente. Em Abrão, Deus começa a reverter Babel. Lá o homem quis fazer um nome. Aqui Deus faz o nome. Lá queriam não ser espalhados. Aqui todas as famílias serão abençoadas através de um. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido. E as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Gênesis 12, 4 e 5. Partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Fé é movimento. 75 anos. Nunca é tarde para obedecer. Leva Sarai, Ló, bens e pessoas. Entra em Canaã. O homem de Ur pisa a terra da promessa, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12, 6 e 7. Os cananeus estavam na terra. Oposição visível, promessa invisível. Deus aparece. A tua semente darei esta terra. Primeira vez que a terra é prometida à descendência. Resposta de Abrão: altar. Onde Deus fala, o justo adora. O altar marca o lugar.
A adoração precede a posse. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8, de Siquém a Betel, tenda e altar, peregrino na terra, adorador no coração. Invocou o nome do Senhor. Em meio à idolatria de Canaã, Abrão proclama o nome. A fé é pública. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Gênesis 12, 9. Ele segue para o Neguebê, para o sul. A jornada continua. A promessa é certa, mas o caminho tem desertos, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por amor de ti, e que viva a minha alma por causa de ti. Gênesis 12, 10 a 13. Prova na terra da promessa, fome. Abrão desce ao Egito, fé vacila, medo dirige. Meia-verdade para a autopreservação. Sarai é formosa. Abrão teme a morte e escolhe o engano. O homem da promessa falha. A Bíblia não esconde. Deus usa imperfeitos. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servas e jumentas e camelos. Gênesis 12, 14 a 16. O plano humano parece funcionar. Abrão prospera, mas a promessa está em risco. Sarai, por quem viria a descendência, está na casa de Faraó. Quando confiamos na carne, colocamos em perigo o que Deus prometeu. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a respeito dele, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 12, 17 a 20. Deus intervém, pragas sobre Faraó por causa de Sarai. O Senhor guarda sua promessa, mesmo quando o herdeiro da promessa falha. Faraó repreende Abrão. O mundo vê a incoerência do justo, mas a aliança permanece. Sarai é restituída. Abrão sai do Egito enriquecido, porém envergonhado. A graça disciplina e preserva. Gênesis 11 nos mostra Babel, a cidade do homem que quer subir ao céu, e a genealogia que desce até Abrão. Gênesis 12 nos mostra o chamado que reverte Babel. Não o homem fazendo um nome, mas Deus fazendo o nome. Não a dispersão por juízo, mas a bênção para todas as famílias da terra. Na próxima parte, veremos Gênesis 13 e 14. A separação de Abrão e Ló e o encontro com Melquisedeque. Se este estudo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e inscreva-se para continuar a série. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.